A Bíblia registra que Jesus Cristo tinha por costume ensinar. E com muitas parábolas ele ensinava. Em suas pregações, ele procurava usar as parábolas para ilustrar melhor o assunto e o público entender melhor o que ele estava dizendo. Então, o assunto que nós trataremos aqui, neste momento, é sobre a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Mas antes de prosseguir neste assunto, eu quero pedir a vocês, se inscreva neste canal. Aí, no seu aparelho, logo na parte inferior, entra ali em inscrever e depois clique também no sininho, deixe o seu like, que é o joinha, você estará ajudando a desenvolver, divulgar a pregação do Evangelho. E eu conto com esta ajuda de vocês. Obrigado. Conforme então consta na Bíblia, nós temos a parábola do rico e do mendigo Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, versículo 19 ao 31. Aqui eu vou ler 2 versículos e o demais conteúdo da parábola nós estaremos tratando aqui no decorrer do nosso entendimento, do nosso diálogo, do nosso assunto. Esse versículo, então, 2, 22, 23, diz o seguinte: quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos junto a Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. O cenário desta parábola tem 2 personagens bem distintos, bem diferentes. Um rico, detentor de bens, e o outro pobre, que se chamava Lázaro, e era pobre e doente. Lázaro ansiava até por comer aquilo que caía da mesa da pessoa rica. E os cães vinham, lambiam as suas chagas. Após a morte, o mendigo ele foi levado para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso, para o céu. Enquanto o rico, o texto diz, sepultado. Mas, de repente, entra outra situação em cena. O rico passa a ser atormentado no inferno. E ali no inferno ele clama ao pai Abraão para que envie Lázaro até ele apenas com uma gota d'água para colocar na sua língua ressequida. Mas Abraão recusa por 2 razões. Uma é que ele foi rico, olha só o que a parábola fala, tinha seus bens, gozou dos prazeres terrenos, e Lázaro, pobre, miserável, sem nada, doente, apenas sofreu durante a sua vida. Esta foi uma das razões. A segunda razão da recusa é que Abraão, ele olha e vê que há um abismo entre os dois, intransponível, não daria para nenhum ir de um lado para o outro. Ninguém conseguia passar para a outra parte. Então, o rico pede a Lázaro que seja enviado de volta para avisar seus irmãos. Eles eram 5 e estavam vivos na terra. E, novamente, Abraão recusou. Recusou porque ele disse, olha, lá já existe o testemunho de Moisés e dos profetas, ou seja, os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Mas o rico insiste
que se for enviado alguém que ressuscite dos mortos, eles vão crer por causa de ser algo sobrenatural, ou seja, alguém que voltou para trazer a mensagem. E Abraão respondeu que, se eles não ouvem, se eles não obedecem à mensagem de Moisés e dos profetas, eles não vão crer, não vão ouvir, nem mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E com isso daí, a parábola chega ao seu fim. O que realmente Jesus Cristo estava transmitindo para nós? Precisamos entender. Esta parábola de Cristo aparenta sugerir que os mortos continuam vivos e conscientes depois da morte. Frequentemente, muitos, guiados por suas crenças, usam literalmente esta parábola para defender a imortalidade da alma. Porque se consta que um foi para o céu e outro para o inferno, as pessoas perguntam com relação a isso e defendem esta parábola como se fosse literal. Mas se você interpretar literalmente esta parábola, ela contradiz todos os ensinamentos que diz respeito aos mortos, porque a Bíblia é enfática em dizer que os mortos não sabem absolutamente nada. É só ler Eclesiastes 9, versículo 5. Para entender uma parábola, é preciso entender a lição que o locutor tinha pretensão de passar. O que na realidade ele desejava, qual era a sua intenção? Por quê? Se a parábola, como ela é, basicamente uma figura de linguagem, ela precisa ser entendida com distinção. O seu conteúdo, as suas nuances, antes que ela seja colocada com clareza o seu conteúdo. No contexto do capítulo 16 de Lucas, que nós estamos aqui falando sobre a parábola, um pouquinho antes desta parábola, Jesus Cristo estava ministrando o assunto referente como usar as riquezas. E, inclusive, ali no capítulo 16, versículo 9 e 11, olha só, um pouquinho antes, ele disse: por isso eu lhe digo a vocês, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, ou seja, quando a vida chega ao fim, estes o recebam nas moradas eternas. Assim, se vocês não forem dignos de confiança com as riquezas deste mundo, como vocês vão ser dignos de receber as riquezas do reino de Deus, do reino dos céus? Que é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, habitar no paraíso eternamente. Entre outros assuntos, então a parábola do rico e do mendigo Lázaro está falando sobre o uso dos bens. É uma sequência do que Cristo vinha tratando, basicamente. Isto fica perfeitamente caracterizado quando você olha para o contexto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça? Sim, isso é indiscutível, mas somos julgados pelas obras. A Bíblia também é clara que somos julgados pelas obras. Então, graças e obra são parceiras. O destino do ser humano está diretamente relacionado com o padrão de vida nosso, o que nós fazemos aqui na Terra.
Ora, Deus fala: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Se nós não soubermos usar nossas riquezas, nossos conteúdos, nossos valores para o reino de Deus, como que ficaria então nossa vida? Como que ficaria o nosso conteúdo, o nosso currículo terreno perante Deus? Lembre-se que o rico era detentor de abundantes bens. E na frente da sua casa transitava um homem pobre, doente, com chagas, com feridas. E ele tinha conhecimento da existência dessa pessoa que estava sempre ali na frente da sua casa, transitando por ali. E ele não deu importância nenhuma. Mas vamos prosseguir. Por outro lado, a Bíblia, ela não ensina que após a morte o destino é céu ou inferno. Ela não fala isso. Quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho numa determinada região, chegou a notícia para ele que o irmão de Marta e Maria, que era amigo de Jesus, chega a notícia para Cristo que o amigo dele havia morrido. E o que Jesus fala? Meu amigo dorme, eu vou acordá-lo. E Jesus continuou pregando o Evangelho, ficou vários dias pregando o Evangelho em outro lugar. Quando ele retorna para o local, ele vai até o sepulcro, manda remover a pedra. Assim que ele vê lá, no fundo, no túmulo, o seu amigo Lázaro morto, ele chama para que ele saia para fora. Venha para fora. Ele não mandou o seu amigo voltar dos céus ou do inferno. A Bíblia é muito clara, gente. Na questão da filha de Jairo, Jairo era um príncipe da sinagoga. Ela faleceu, todo mundo estava chorando, Cristo falou, não chores. Ela dorme. E a Bíblia também ensina que os mortos estão no túmulo, lá de acordo com a palavra de Deus. Jesus falou que virá o dia que todos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. João 5, versículo 28 e versículo 29. Gênesis 3, versículo 19, diz que a pessoa morre e vai para o pó da terra, até o dia do Senhor. Ou seja, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, como Cristo venceu a morte, ressuscitou, ele quebrou os grilhões da morte, nós também ressuscitaremos com Cristo no dia que ele retornar. É o que a Bíblia ensina. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 15, e tantos outros lugares da Bíblia. Capítulo 15 de 1 Coríntios também. Se você entender que a parábola do rico e do mendigo Lázaro é um relato literal de vida após a morte, então o céu e o inferno estão bem próximos um do outro, dando condições o suficiente para os habitantes do inferno e do céu se conversarem. Eu acho que isso é bastante indesejável. Eu não queria estar vendo o inferno diante de mim e as pessoas lá dentro. Interessante. Seria uma situação desagradável. Se do paraíso você ouve os gritos de terror, de sofrimento, de dor, e não pode fazer nada, a pessoa ali no lago de fogo, indefinidamente, sem morrer, então não existe paraíso. Há de convir comigo. Da mesma sorte, se você entender
que essa parábola é uma prova de que os seres humanos recebem a recompensa quando morrem, você coloca Cristo em contradição. Você coloca toda a Bíblia em contradição. Porque Jesus Cristo, isso está registrado em Mateus 16, versículo 27, Mateus 25, versículo 31, 46, Lucas, capítulo 11, versículo 31, 32. A Bíblia é enfática nas palavras de Cristo. Tanto os justos como injustos receberão a sua recompensa para a vida eterna ou para a morte eterna só quando Cristo retornar. A Bíblia encerra esse assunto. Mas para que nós ainda melhoremos um pouco mais o entendimento desta parábola, ela contém 4 pontos importantes. Primeiro, os ricos têm o dever, aqueles que é detentor de bens, com base em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eles têm o dever de ajudar, auxiliar aquela pessoa que ele tem conhecimento e do qual ele é capaz de fazer alguma coisa por ela. Mas não esquecendo que os ricos têm o mesmo direito da salvação que o pobre tem. Segundo, os ensinamentos contidos no Antigo e no Novo Testamento são suficientes para que nós tenhamos uma vida com ética cristã. Aquele personagem rico não tinha uma vida com ética cristã. Por isso, o texto da parábola diz: lá tem o testemunho de Moisés e dos profetas. Terceiro, não é possível nenhuma mudança depois da morte. Cada um vai receber exatamente aquilo que merece. Ou morte eterna ou vida eterna. Quarto e último, a parábola revela que o nosso destino tem que ser decidido aqui, agora. Porque depois da morte não tem mais jeito. É como se tivesse um abismo intransponível. Não tem mais como mudar aquilo que nós fizemos aqui na terra. Se estamos salvos ou perdidos. Não há e não haverá uma segunda chance. E Deus nos ilumine nesta jornada da vida.